Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada mediante a fé. Em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito em Hebreus 10:14, que Cristo, por único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia e viva o poderoso Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho da justiça da fé, o Evangelho depois da cruz. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui para o anunciar e tratar sempre a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, do Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos falar ainda a respeito deste único e poderoso Evangelho, que a Escritura chama o Evangelho da justiça, da fé. O Evangelho que nada tem a ver com obras dos sacrifícios para não anular a cruz de Cristo. É o Evangelho que faz com que o crente viva o que está escrito. O que está escrito, Israel? Está escrito que o justo vive pela fé. E esta fé, ela não depende de obras ou de sacrifícios. Esta fé, ela está totalmente apoiada em Cristo e no que Cristo fez por nós. Então, Israel, devemos tomar cuidado com qualquer pregação que esteja antes da cruz, sim, porque todo pregador, com suas pregações antes da cruz, é uma mensagem que não apresenta o homem perfeito em Cristo e que está sempre ameaçando o povo de Deus com inferno, com demônios, com perca de salvação, sabe? Muitas mentiras ditas nesses tais evangelhos que Paulo chamou evangelhos de homens, evangelhos de perversão, que leva o crente a perverter a sua fé. Então, Gisele, existe um só evangelho, sim, o evangelho que é depois da cruz. É o evangelho que nos faz viver em Cristo crucificado e que nos faz viver poderes e demonstrações do Espírito de Deus e que apoia a nossa fé no poder e na sabedoria de Deus e não em nós mesmos ou no que somos capazes de fazer ou deixar de fazer. Esta fé, ela é exclusiva, diga a palavra, esta fé não é de todos, esta fé é dos eleitos de Deus, os quais e pelos quais Cristo pagou o seu único e alto preço. Então, Gisele, se alguém insiste em pregar evangelho que diz que o crente tem que pagar o preço, tem que fazer campanha disto, tem que entrar em propósitos disto, de aquilo outro, este evangelho é o evangelho do Cristo crucificado? Não, este é o evangelho de homens e de sabedoria humana e que não manifesta o poder e demonstração do Espírito Santo. Veja como é que Paulo falou sobre este falso evangelho. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 em diante,
diz assim a palavra de Deus com relação ao falso evangelho. Vamos lá, diz assim Paulo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, se referindo às tais teologias de hoje. Porque decidi, Paulo, decidi nada saber entre vós que não Jesus Cristo, e este crucificado, não Cristo segundo a carne. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mais uma vez reprovando a teologia dos homens, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em que? Em teologia, sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Gistel, toda teologia, ela é reprovada nas Escrituras? Sim, toda aquela que não concorda com a pregação do Cristo crucificado, e que vem com pregações levando o crente a querer imitar o Cristo segundo a carne. O Cristo segundo a carne não é para a gente imitá-los, é para a gente crer que ele foi o nosso substituto e que em nosso lugar ele tomou todas as maldições que Adão trouxe aos filhos de Deus. Então, Gistel, esta pregação que Paulo aqui afirma, que é uma pregação que nada tem a ver com sabedoria de palavras, se referindo na época aos teólogos da época, assim também nos dias de hoje, toda pregação que tem como teologia levar o crente a praticar obras de sacrifício em nome do Cristo, o Cristo segundo a carne, esta teologia não serve e nem é ordenada por Deus para a sua igreja. Gistelmo, então como é que nós temos que ver o Cristo segundo a carne? O Cristo segundo a carne temos que ver ele como nosso substituto, ou seja, Cristo foi o nosso substituto para que nós não faça o que ele já fez por nós. A Bíblia diz, com outras palavras, que nós quisermos imitar o Cristo da carne, nós vamos estar anulando a cruz de Cristo. Cristo é o nosso substituto, segundo as Escrituras. Sim, Cristo foi, é e sempre será para nós o nosso único e perfeito substituto, me dando toda a perfeição através do seu sacrifício, para que eu não me envolva com obras, sacrifícios, campanhas e propósitos segundo a falsa teologia de homens perversos e pervertidos que pregam outro evangelho, um outro Jesus e outros espíritos. Veja isto aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículos 3, que afirma que Cristo foi o nosso substituto e não quer que nós o imite ou faça as obras da lei que ele fez por todos os judeus e por todos nós os que cremos. Veja isto em Gálatas capítulo 3, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em quem? Em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelas obras, não pela fé, o Espírito prometido. Então, Gistelmo, aqui cai por terra toda falsa pregação que leva o crente a viver um falso evangelho antes da cruz, não vendo Cristo como seu absoluto e suficiente substituto, que
como o primeiro Adão, que nos trouxe o pecado e que nos condenou, o segundo Adão, que é Cristo, veio e nos trouxe a justificação e a salvação. E diz a palavra que é um evangelho que traz as promessas de Deus para as nossas vidas. Ao passo que outros evangelhos que estão pregando antes da cruz, que não mostra ou não apresenta o homem ou a mulher de Deus perfeito em Cristo, porque Cristo já nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, como afirma aqui Gálatas capítulo 3, versículos 3. Todo e qualquer evangelho que esteja antes da cruz não tem Cristo como o seu substituto e não tem o preço pago, porque estes estão insistindo com seus falsos evangelhos, dizendo que o crente não está perfeito, que o crente tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, que quiser alcançar o favor de Deus, que quiser ser amado por Deus e se quiser receber alguma coisa de Deus. Isto é tremendas mentiras misturadas com maldições, disfarçadas de evangelho, e evangelho que é antes da cruz. Pense nisso, que somente o evangelho depois da cruz, onde Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e substituto, que pagou o preço por todos os nossos pecados, nos dando nele mesmo a perfeita justificação e o direito de vivermos o poder deste evangelho com poder de demonstração do Espírito Santo, como afirma 1 Coríntios capítulo 2, versículos 5. Pense nisso, igreja, graça e paz.